7 horas e 35 minutinhos, hoje é o dia da criança. Eu sei que você está aí cercando as crianças, né, que fazem parte da sua vida. A criança, ela tem que ser criança. E parece tão óbvio quando eu digo isso, não é verdade? Mas nem sempre é. Sabe por quê? Porque existe em certas situações, né, um aceleramento da infância e o que pode trazer riscos. Quais? Por isso eu vou conversar hoje com a psicopedagoga, ela que é pedagoga também, a Persiliana. Pena acordou cedo hoje para estar aqui comigo. Obrigada, viu, Persiliana? Eu é quem agradeço o convite, muito obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é meu te receber. Então, criança tem que ser criança. Quando a gente fala isso, parece tão óbvio, mas hoje as crianças estão vivendo, de certa forma, um pouco do que a gente chama de adultice? Com certeza. Nós verificamos que há uma centralidade dos espaços da sociedade na criança. No entanto, há algumas distorções, alguns equívocos no que diz respeito a tratar essa criança como criança. Então, o que devemos considerar para que essa criança prevaleça a sua natureza, suas especificidades, o seu tempo, o seu ritmo, né? Então, cada vez mais nós estamos encontrando esse tempo muito acelerado, atropelado, em que as demandas são muitas, são intensas, e nesse processo todo, aquilo que é específico da infância, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento das funções executivas, o desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Nomear as emoções, falar a respeito delas, identificá-las, isso tem ficado muito assoberbado, atropelado. Então, o que acontece? Estamos criando crianças mais angustiadas, ansiosas, frustradas, muito imediatistas, né? Em alguns casos, a gente tem crianças que são, como por dizer, verdadeiros reis, monarcas em casa. Então, elas definem o cardápio, elas definem a compra do mês, o horário de dormir. Então, como organizar toda essa rotina doméstica a fim de favorecer esse desenvolvimento infantil, que é único. E é importante que falemos dele aqui como a janela de oportunidades. Então, nós vamos ter aí, baseado no Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que foi um dos colaboradores que trouxe investigações, pesquisas de uma pesquisa longitudinal, onde ele verificou que os programas na primeira infância que se efetivaram de forma eficiente trouxeram para as crianças, ao longo de suas vidas, o quê? Melhora na saúde. Relacionamentos mais estáveis, diminuição da obesidade, diminuição da violência, menos evasão escolar. Então, hoje, as políticas públicas mundiais, elas estão sendo balizadas por essas questões que dizem respeito a esses preceitos, a essas evidências científicas. Então, hoje nós temos uma contribuição da neurociência, nos informando que como é que funciona esse desenvolvimento infantil e essa arquitetura cerebral infantil. Por isso é preciso dar tempo para a criança brincar, para escutar histórias, para estar com tempo de qualidade, porque a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar. Sim. Mas com tempo de qualidade com os pais, com os avós, com os educadores. É esse o caminho? Essencial. Você sintetizou em linhas gerais todos os aspectos. Então, quando nós falamos, a criança ela nascerá com com a estrutura neurobiológica, o ambiente e o afeto. Afeto modela o cérebro. Então, nós temos aí hoje assim, crianças privadas de afeto são crianças muito vulneráveis, que terão prejuízos em sua arquitetura cerebral, estarão mais vulneráveis a todas as questões postas socialmente,
na escolaridade. Então, olha só como é que nós podemos pensar nisso. Então, quando a gente pensa em criança, vamos só começar a pensar desse sujeito indefeso, que a espécie humana, entre os mamíferos, é a que mais vai precisar trabalhar da dependência para a autonomia, e como é que nós poderemos levar os nossos filhos da dependência total à autonomia. E o que nós estamos fazendo, a gente vai na contramão. Estamos criando sujeitos adoecidos, sujeitos dependentes, sujeitos cansados, que não conseguem resolver problemas. Então, diante disso tudo, é fundamental a gente discutir políticas públicas, discutir as evidências da neurociência, a contribuição de toda essa perspectiva do conhecimento com evidência científica, para que possamos pensar nessas políticas públicas locais, aqui em Uberlândia, quais são os equipamentos sociais que asseguram uma rede para essas famílias? Praças, bibliotecas abertas em finais de semana, horário noturno, porque ela está aberta muitas vezes no horário que o pai está trabalhando. Então, os equipamentos sociais, as praças, quais são os cuidados que tem com essas praças? Será que nessas praças tem recreadores? Como podemos efetivar orientação a esses pais para que eles possam desenvolver, compreender? Então, hoje, mais do que nunca, compartilhar, disseminar conhecimento sobre a primeira infância é fundamental. Então, conhecimento sobre a primeira infância não é algo da área da saúde, do desenvolvimento social ou da educação. O conhecimento sobre a primeira infância é de toda uma sociedade. Então, nós temos aí o marco regulatório da primeira infância, que a gente fala muito pouco sobre ele. Nós temos aí orientações no plano das ideias, mas pouco efetivadas, pouco disseminadas. Então, conversar sobre isso nos possibilita esse gerenciamento, essa gestão. E o Manhã Total quer conversar muito sobre isso, para ajudar, né? Essas crianças, os pais, os avós, os padrinhos, tios, enfim, para que a gente possa ter lá na frente adultos, né? Mais saudáveis. E não é só lá na frente o adulto saudável. Posso só fazer essa observação? Para poder fechar. Sim, para a gente fechar. Todos esses estudos vêm consolidando, configurando, trazendo evidências em diferentes locais do mundo de que projetos em que a gente trabalha com parentalidade, as famílias, trabalhamos com os formadores, os profissionais da educação, a rede protetiva, nós teremos uma criança saudável para ser um bom cidadão no futuro. Então, essa saúde dela começa agora. Agora. Por isso que o Manhã Total quis trazer a Persiliana Pena, pedagoga, para conversar sobre isso. E claro que a gente vai continuar. Obrigada, viu? Obrigada. E um bom dia para você, Muito Persiliana. obrigada. Viu? Bom feriado.